pelo YouTube. A gente está estreando hoje nosso canal no YouTube, que é a nossa TV, que é a TV Finama. A gente vai fazer comumeiramente esse tipo de apresentação de vários temas que é de interesse de vocês e de toda a sociedade. Essa é uma iniciativa da Faculdade Integrada da Amazônia de disseminar conhecimentos e informação à população, uma responsabilidade muito grande para nós. E não poderíamos começar a estreia da melhor maneira, né? Como entrevistando uma profissional de destaque, uma profissional que vai falar de um assunto de muito interesse, não apenas dos homens, como também das mulheres. Eu poderia até dizer que é um assunto de interesse muito mais das mulheres do que dos homens, né? Porque a mulher, ela não se conforma em perder cabelo. O homem não, ele aceita mais de maneira mais fácil. E para isso, nós decidimos fazer essa transmissão para tratar desse assunto tão importante e convidamos uma profissional, uma fisioterapeuta, que já trabalha com queda capilar há bastante tempo, desenvolveu um método próprio de tratamento da queda capilar, que é a fisiotricoterapia. Uma profissional que tem andado pelo Brasil inteiro e até fora do país, ministrando palestras, ministrando cursos sobre o assunto. E eu tenho certeza que é de um assunto muito importante para todos vocês. Essa profissional que eu estou me referindo é a fisioterapeuta Caroline Constante, que está fazendo doutorado, e em breve vai defender sua tese de doutorado. E ela vai abordar esse tema tão fascinante e tão de interesse de vocês. Então, assim é a TV Finama. São assuntos de interesse, assuntos para que a gente possa contribuir com a sociedade, com o intuito de esclarecer e tirar dúvidas sobre diversos temas. Nós faremos as transmissões ao vivo de 15 em 15 dias, para que vocês possam participar. Então se programem que a nossa transmissão vai acontecer de 15 em 15 dias. Agora eu vou dar outra sugestão para vocês. Opinem, comentem, escrevam aí embaixo que assuntos vocês gostariam que nós transmitíssemos para que a gente pudesse exatamente falar desses assuntos. Então vocês precisam participar. Participar para poder a gente construir o conteúdo junto com vocês. Porque a TV Finama foi pensada em vocês. Exatamente esse é o nosso objetivo. Tá bom? Então a gente vai chamar agora a doutora Caroline Constante para começar a apresentação dela sobre queda capilar. E desejo vocês um excelente aproveitamento, uma excelente interação e divulguem para os amigos de vocês agora, para que eles possam também participar e interagir conosco aqui sobre esse assunto, tá bom? Então, boa noite e a gente vai já já conversar sobre esse tema com a doutora Caroline Constante. Vou chamá-la para que a gente possa iniciar. Olha ele aqui ajustando, o pessoal do Facebook acabou de vê-lo. E para poder participar e compartilhar um pouco desse assunto, que é um assunto que me fascina e que eu sei que é de interesse de um número muito grande de pessoas, tanto homens como mulheres. Bom, o professor Fabrício já falou um pouquinho sobre mim, mas eu vou me apresentar, né? Meu nome é Caroline Constante, eu sou fisioterapeuta. Sou mestre em patologia tropical pela Universidade Federal do Pará, aqui do nosso estado, e estou terminando o doutorado também no mesmo programa, com muito orgulho lá de todo o trabalho que o nosso programa de doenças tropicais desenvolve em vários segmentos de pesquisa. E há cerca de 6 anos sou fisioterapeuta dermatofuncional, sou especialista com o título de especialista pelo Conselho.
pelo nosso Conselho da Fisioterapia. E há 6 anos eu me dedico a estudar e a trabalhar na área da tricologia. E aí eu preparei aqui algumas coisas que são importantes para o público em geral, para que a gente possa conversar sobre queda de cabelo, né? Em primeiro lugar, quando a gente fala em queda de cabelo, é muito importante a gente saber pensar que o diagnóstico correto é a coisa mais importante. Então, quando a gente tem a tendência de chamar tudo de queda de cabelo, mas existem várias patologias que promovem queda ou perda capilar. Patologias diferentes, que cursam diferentes, com prognósticos diferentes e, naturalmente, com tratamentos, tanto medicamentosos, terapêuticos ou cirúrgicos diferentes. Então, é de suma importância que você que está sofrendo de alguma maneira com perda capilar ou queda capilar, procure um médico dermatologista, especialista na área de tricologia, para que ele possa fazer o seu diagnóstico correto. Não se automedique, não procure tratamentos milagrosos, porque eles não existem. Não procure seguir o tratamento do seu parente, do seu amigo, porque com certeza essa não é a melhor opção para você e muito menos se automedicar. Essa é a primeira mensagem que a gente precisa destacar e falar aqui para todos, porque é realmente muito importante o diagnóstico, entender que existem diversas patologias com causas diferentes e que isso influencia demais no tratamento do paciente e naturalmente para o sucesso, né? Porque o paciente que busca tratamento, ele quer melhorar e ele só vai melhorar se ele só tiver o diagnóstico correto para escolher a terapêutica correta. Quando a gente fala de queda de cabelo, né, como eu estou aqui repetindo, muitas causas diferentes. Então, uma das perguntas que eu recebi quando a gente começou a divulgar a live era quais eram os tipos de queda de cabelo mais comuns em homens e mulheres. Quando a gente fala em homem, naturalmente que a queda de cabelo, o tipo de queda de cabelo mais comum é a calvície, a alopecia androgenética. A calvície, ela acomete cerca de 50% alguns trabalhos chegam a falar até 80% dos homens em alguma fase da vida. Então, é um percentual muito alto. Como o nome mesmo diz, o nome é androgenética, então ela é uma patologia de origem genética. O indivíduo ele precisa herdar tanto do pai, ele pode herdar a genética tanto do pai como da mãe. E, naturalmente, ele não afeta somente os homens. A calvície ela é mais prevalente entre os homens, é verdade, porém ela não afeta somente os homens. As mulheres são bastante acometidas. A gente tem observado, inclusive, cada vez mais mulheres mais jovens acometidas por queda de cabelo, pela calvície, melhor dizendo. E é preciso o diagnóstico precoce, quanto mais precoce, melhor, mais cedo o tratamento vai ser implementado e melhores serão os resultados, né? E então, como eu ia falando, é uma patologia de origem genética que se pode herdar do pai ou da mãe. E ela não tem esse nome andro à toa, porque existe uma participação importante dos hormônios andrógenos, dos hormônios masculinos, certo? No caso, especificamente, estamos falando da testosterona, que é um hormônio que participa no desencadeamento do afinamento do cabelo. Então, os indivíduos que têm calvície não veem os seus cabelos caírem propriamente, cabelos, muita grande quantidade de cabelos na escova, você pentear, ao tomar banho. Não é assim que acontece. A pessoa começa a perceber um afinamento, começa a perceber falhas, entradas. As mulheres começam a perceber rarefação no topo da cabeça. E, com o tempo, a pessoa vai percebendo que está com menos cabelo. Isso é uma característica muito importante. Entre as mulheres, além da calvície, outra afecção muito comum é o eflúvio telógeno, que é essa queda de cabelo propriamente dita. Então, quando a mulher tem um aumento do número de fios em queda do seu couro cabeludo. Isso pode acontecer, gente, por inúmeros motivos. As causas mais comuns são alterações hormonais, cirurgias, emagrecimentos abruptos, mudanças, diminuição de vitaminas. Então, a vitamina D, por exemplo, é uma vitamina que
tem impactado um número grande de indivíduos, de mulheres especialmente, sendo acometidas por eflúvio telógeno por conta de insuficiência de vitamina D, dentre tantas outras vitaminas, medicamentos e patologias. Então, só que, né, já falei diversas possibilidades, tanto uso de medicações como interrupção de medicação. Tudo isso pode influenciar e fazer com que uma pessoa desenvolva essa queda intensa, que é o eflúvio telógeno. Então, mais uma vez, voltando um pouco para o início, que é muito importante o diagnóstico correto para que o paciente possa desenvolver o tratamento corretamente. O indivíduo da calvície, por ser acometido pela calvície, por ser genética, então a gente infelizmente até o momento não tem cura e por isso entende-se que é um paciente que vai precisar tratar o seu couro cabeludo aí pelo resto da vida para manter o maior tempo possível os seus cabelos saudáveis. Já o eflúvio telógeno que eu estava falando é uma queda que, em geral, ela pode ser momentânea. A gente divide ele em agudo e crônico. Então, são pacientes, precisa ser descoberto e identificado a causa. Essa causa precisa ser tratada. Você trata o couro cabeludo, o crescimento capilar concomitante, e é um paciente que tem tudo para ter alta, para ficar curado do seu problema e ter alta. Mas isso tudo precisa de um acompanhamento médico especializado e terapêutico especializado. Isso é muito, muito importante. Naturalmente, existem outras causas. Eu citei aqui as duas, com certeza, que são as mais prevalentes entre homens e mulheres. Mas talvez tenha alguém aí ouvindo a gente acometido por alopecia areata, por exemplo. Recentemente, uma ex-aluna me procurou porque recebeu uma paciente na clínica e essa paciente tinha acometida pela alopecia areata, que é um tipo de alopecia de causa autoimune, e essa paciente havia perdido todos os cabelos do couro cabeludo. Então, é de origem autoimune, é necessário medicação, o tratamento terapêutico, vou comentar quais são as possibilidades de recursos. O tratamento terapêutico, ele vai auxiliar, mas o acompanhamento clínico, nesse caso, ele é também muito importante. Estou recebendo aqui uma pergunta. A queda de cabelo pode estar relacionada à interrupção do uso do anticoncepcional? Foi a Daniele Mota que fez a pergunta. Obrigada, Daniele, pela pergunta. Daniele, sim, tá? O que acontece é que os cabelos, tudo que a gente come, tudo que a gente ingere de alimentos, medicação, tudo é absorvido pela nossa fibra capilar. Só para a gente ter uma ideia, existe teste antidoping, por exemplo, em atletas usando a fibra capilar, que então é possível saber se o indivíduo usou alguma substância ilícita, por exemplo, através da fibra capilar. Então, com o anticoncepcional não é diferente. O anticoncepcional ele vai estimular com que os fios permaneçam mais tempo na fase anágena, que é a fase de crescimento do cabelo, e aí, quando ocorre essa interrupção, né, em geral a paciente usou ali durante alguns meses ou anos até o anticoncepcional, e quando ocorre interrupção, muitos fios entram em fase de queda, que é a fase telógena, ao mesmo tempo, e isso gera queda de cabelo. Essa queda de cabelo ela pode ser momentânea e você não necessariamente precisar fazer um tratamento, porém, se isso se prolongar ali acima de 6 a 11 meses, aí é necessário procurar para identificar por que o cabelo permanece caindo, certo? Espero ter respondido aí a pergunta da Daniele. Fale mais sobre o uso... Outra pergunta aqui, do Matheus Viana. Fale mais sobre o uso da testosterona e a relação com a queda de cabelo. Bom, a testosterona não precisa necessariamente o indivíduo usar. Como eu falava, a calvície, né, a alopecia androgenética, ela é de origem genética. Então, o indivíduo acometido que tem essa genética para desenvolver essa afecção, esse indivíduo, homens e mulheres, nós todos temos testosterona no nosso organismo. Homens mais do que nós, né? O homem produz naturalmente mais testosterona. E a testosterona, ela vai entrar lá nas células do folículo piloso. Lá dentro da célula existe uma enzima chamada 5-alfa-redutase que vai transformar essa testosterona em um outro hormônio, que é a DHT, a dihidrotestosterona.
e a DHT quem promove esse afinamento capilar. Os indivíduos que são geneticamente afetados, eles vão acabar gerando, eles têm mais enzima, eles têm mais receptor específico do hormônio da DHT e acabam desenvolvendo, produzindo no folículo piloso mais DHT do que os indivíduos não acometidos geneticamente. E aí, respondendo um pouco a pergunta aqui do Matheus, os indivíduos afetados não precisam necessariamente estar usando o hormônio da testosterona para desenvolver a calvície. Simplesmente basta que ele seja geneticamente acometido, né? Certo? Especialmente no caso dos homens. As mulheres, é necessário fazer avaliação hormonal para saber se a paciente está com alguma alteração hormonal. Os homens também é válido fazer, mas para as mulheres é ainda mais importante. E claro, se o indivíduo é acometido e ele ainda por cima faz o uso da testosterona, né, ele vai naturalmente agravar o quadro dele, certo? Espero ter respondido aqui. Eu acho que a gente pausou, vou pedir aqui a ajuda técnica do meu pessoal, pausou o vídeo lá no Instagram. Vamos tentar reconectar. Bom, seguindo aqui dentro do que eu vinha falando, então existem outras causas, além de calvície, além de queda intensa, que é o eflúvio telógeno, falava da alopecia areata, que é um tipo de queda de perda capilar autoimune, em geral o paciente desenvolve pequenas placas de perda de cabelo, porém, também é possível que essas áreas sejam maiores, como eu vinha comentando antes de chegar aqui as perguntas. Eu estava comentando sobre o caso de uma paciente que havia perdido todo o cabelo do couro cabeludo. Então, existem alopecias que são de causa cicatricial, são também autoimune, mas que geram uma cicatriz, formação de fibrose no folículo piloso. Então, enfim, não dá tempo da gente comentar e falar e explicar todas as patologias. O que eu quero deixar de mensagem é que existem diversas causas e essas causas variam bastante e, por isso, o tratamento também é bastante diferente. Perguntaram aqui, o minoxidil faz o cabelo crescer? Como me tratar através do minoxidil? Foi o Douglas que perguntou. Douglas, o minoxidil é uma medicação, ele é um medicamento, né? Foi inicialmente uma medicação de uso oral para tratamento da hipertensão e em seguida a ciência identificou que ele estimula o crescimento capilar e foi então desenvolvido produtos tópicos com esse medicamento. Apesar da venda livre do minoxidil, gente, fica aqui o alerta. Eu acabei de comentar que ele era uma medicação para uso do controle da hipertensão. Então, não se automediquem. É preciso prescrição médica para o uso do minoxidil, para o uso correto do minoxidil. Isso é muito importante. Procure um médico, o médico vai prescrever a dosagem correta, vai lhe orientar com relação à frequência de uso. E estabelecer, né, e lhe prescrever se for o caso para você. Então, o minoxidil ele é sim uma medicação para o crescimento capilar, ele realmente estimula o crescimento, mas a indicação correta e a prescrição médica é muito importante, tá bom? Tem mais uma outra pergunta aqui. Não, eu já respondi sobre o anticoncepcional. Parei de tomar anticoncepcional e me deu caspa. Tem alguma relação? Tem, Daniele, porque alguns anticoncepcionais, eles são antiandrogênicos, que a gente chama. Eles diminuem a oleosidade do couro cabeludo, a oleosidade da pele. Então, quando você suspendeu o anticoncepcional, a oleosidade do seu couro cabeludo aumentou e isso propiciou a piora, certamente, da sua caspa. Ela já devia estar ali, muito provavelmente, mas acabou piorando com o aumento da oleosidade do couro cabeludo. Gente, voltamos aqui ao vivo de novo para o Instagram. Tivemos um problema técnico e perdemos o sinal do Instagram, mas já voltamos aqui para o Instagram. Então, estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e também agora de volta para o Instagram. Outra pergunta, gente, que coisa boa, várias perguntas. Por quanto tempo é normal a queda de cabelo após gravidez? Foi a Paula que perguntou isso. Paula, excelente pergunta. Após a gravidez,
Bom, com a gravidez acontece um processo muito parecido com o que eu expliquei com o anticoncepcional, né? Só que dessa vez são os hormônios produzidos pelo próprio organismo para manter a gestação. E aí esses hormônios eles ficam sendo produzidos no organismo ali por 9 meses para manter a gestação, manter o bebê. E o bebê nasce e depois que ele nasce ocorre essa interrupção de produção hormonal. E o cabelo tem uma tendência de cair. Isso é fisiológico, isso é normal. Ninguém precisa se assustar com isso. E essa queda de cabelo ela é considerada normal até um limite máximo de 11 meses. Então, quando o seu neném completar 1 aninho de idade, o seu cabelo precisa ter parado de cair ou já está caindo o mínimo. Se ele ainda continuar caindo intensamente, aí é importante que você procure o médico, o dermatologista, para fazer uma avaliação, para identificar qual outro possível motivo, outra razão, além do parto, possa estar mantendo o seu cabelo em fase de queda, tá? Mas até 11 meses é o esperado, porque esses cabelos eles vão caindo ali paulatinamente. Bom, gente, vamos seguir aqui, muitas perguntas. Acho que tem uma pergunta aqui no Facebook da Sheila. Sheila Tamanini, lá do Rio Grande do Sul. Tudo bom, Sheila? Ela está dizendo aqui, faço uso do minoxidil há um bom tempo e de forma intermitente com Clobex. Então, ela está falando que ela faz uso de medicações, né? Tanto o minoxidil, como eu já comentei, o Clobex, ele é um corticoide tópico, tudo isso de prescrição médica. Pois a hipótese diagnóstica de algum processo inflamatório. A melhora, mas não se mantém por longo tempo. Os fios nascem e os fios nascem são mais finos. Há outros recursos neste caso? Sheila, é muito importante descobrir a exata causa da sua queda, né? Se é que você está exatamente só com queda ou se há um afinamento capilar junto. Isso é de suma importância. Se houver queda de cabelo, queda intensa, o eflúvio, é possível que exista uma outra causa aí associada, uma vitamina D baixa, às vezes é um paciente que está com ferro baixo, o próprio estresse, tá? Ele estimula, é comprovado cientificamente que o estresse causa queda de cabelo, isso é uma coisa. Agora, se existe também o afinamento capilar, aí o afinamento capilar a gente já pensa na calvície. Veja, não estou dizendo que você precisa de uma avaliação, existem exames específicos, com tricoscopia. O cabelo que cai e ele começar a nascer mais fino é normal. Depois ele tem a tendência de engrossar e voltar à sua espessura, o seu diâmetro normal, natural. Contudo, para se estabelecer um afinamento, um diagnóstico de calvície, precisa de uma avaliação minuciosa. Agora, que recursos podem ser utilizados para cabelo, né? Eu fiz aqui uma listinha e na verdade eu fiz uma programação do que eu imaginei que eu ia falar, mas que bom que está tendo muitas perguntas para a gente responder. Então, de recursos terapêuticos, além das medicações, hoje, graças a Deus, existem vários, né? A ciência evoluiu muito, tanto tecnologicamente para o desenvolvimento de tecnologias, como também para a indústria cosmética. Então, a gente tem os lasers que a gente pode usar com bastante embasamento científico, os lasers e os LEDs. O microagulhamento, ele é um recurso muito indicado, já temos revisão sistemática de topo de evidência científica, indicando o microagulhamento especialmente para calvície, para alopecia androgenética. Existem outros recursos, que uma vacoterapia que vai proporcionar massagem no couro cabeludo, estimular a circulação, melhorar a nutrição do folículo. As próprias massagens manuais, alguns profissionais gostam de trabalhar com elas. Peeling ultrassônico, que é um recurso que vai auxiliar aí na limpeza do couro cabeludo. Os terapeutas capilares trabalham também muito com argilas, que além da ação esfoliante, né, tem ação anti-inflamatória, ação antifúngica, que é interessante, alta frequência, muitos cosméticos. Hoje na indústria se usa muitos fatores de crescimento, que são substâncias bioidênticas que estimulam o crescimento. Existem fatores de crescimento específicos para o cabelo e outros que não são indicados para o cabelo. Então, tudo isso precisa ser acompanhado realmente por um profissional
dedicado aí, que estuda na área para poder estabelecer. Não existe fórmula milagrosa e, claro, cada indivíduo é único e, por isso, o acompanhamento profissional é muito importante. Parece que tem mais pergunta aqui. Em relação à psoríase, o que seria bom sem corticoide? Gente, aí a gente entra num outro patamar, que é a psoríase, né? Porque aí eu recomendo você procurar um dermatologista. A psoríase, ela pode afetar só o couro cabeludo, mas ela pode afetar, além do couro cabeludo, afetar também toda a pele do corpo. Existem vários graus, existem pacientes com psoríase muito leve, existem pacientes com psoríase mais exacerbada. Uma vez ela acometendo o couro cabeludo, alguns pacientes têm sim queda de cabelo em virtude da psoríase ou em virtude das medicações por conta da psoríase. Então, cada paciente é único e a fototerapia, a fisioterapia dermatofuncional, ela pode contribuir com o tratamento de um paciente com psoríase de couro cabeludo, especialmente com o uso da fototerapia, que vai ter ação aí anti-inflamatória e colaborar com a melhora das lesões. Mas acaba sendo um tratamento coadjuvante, porque o acompanhamento médico da medicação, e alguns pacientes precisam de medicação oral, outros não precisam, então é algo muito individual para a gente conseguir aqui abordar. No mais, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu nem sei mais quanto tempo a gente já está aqui ao vivo. Mais pergunta da Nádia Valente. E na menopausa, a queda de cabelo perdura por muitos anos? Bom, o mais comum na menopausa é o afinamento capilar, a calvície feminina, por conta da alteração hormonal, certo? É o mais comum, mas não podemos dizer que é exclusivamente só ocorra a calvície feminina, certo? Então, vamos entender o seguinte: a queda de cabelo intensa, que eu chamei de eflúvio telógeno, essa pode ser aguda ou pode ser crônica. A queda aguda, ela é causada por algo pontual. Então, é um indivíduo a mulher no pós-parto, a mulher que suspendeu o anticoncepcional, ou a pessoa que passou por uma cirurgia. Isso vai gerar quedas agudas. Algo aconteceu pontualmente e o cabelo caiu e tende a se estabilizar. Quando essa queda de cabelo ultrapassa os 11 meses, então se você está com queda de cabelo aí há 1 ano, 2 anos, 5 anos, você provavelmente está com uma queda com um eflúvio telógeno crônico. E aí a gente já pensa nas doenças de tireoide, nas alterações hormonais que a própria menopausa pode causar. E aí, mais uma vez, precisa de uma avaliação completa para poder descobrir exatamente a causa, para procurar resolver a causa para, enfim, o cabelo parar de cair, certo? Vou responder mais uma. Meu cabelo é fino e é muito complicado fazer alguma química nele, pois ele quebra muito fácil. Por quê? Bom, as químicas... Bom, ano passado eu estive num congresso em São Paulo de tricologia, onde um colega, um professor químico, falou uma frase que arrancou até muitos risos da plateia. Eram plateias de profissionais que atuam na área. E quando ele comentava exatamente isso, que o que é feito no salão de beleza, com as químicas, elas são extremamente agressivas para o nosso cabelo. A gente gosta, as mulheres gostam de fazer mechas, gostam de fazer alisamentos, mas a gente tem que entender que elas causam agressão para a fibra. E se o seu cabelo ele é fino, ele não tem muita cutícula, ele não tem muita resistência. O ideal é você não fazer a química que está causando que causa a quebra do seu cabelo, porque ela está se tornando incompatível. A recomendação que eu posso fazer é: procure um terapeuta capilar que trabalhe com química, com os procedimentos de diminuição de volume ou com a descoloração. Eu não sei qual é a química que você faz, para que você procure por um profissional que realmente tem conhecimento e vá fazer um teste de mecha, para poder escolher qual é o produto, qual é a química mais adequada para o seu fio. Mas seu fio quebra
muito provavelmente por conta do que você mesma já identificou. Ele é fino, então ele tem um pouco menos de resistência. Calvície tem cura? O Fernando Moura pergunta. Não, Fernando, infelizmente não. A calvície ela é de origem genética, então ela tem tratamento. A gente consegue controlar o processo, retardar o avanço da doença. Na verdade, até se discute se é que se pode chamá-la de doença, já que ela atinge um número muito grande de pessoas, mas ela não tem cura não, Fernanda, ela só tem apenas tratamento e controle do afinamento capilar. Alguns tratamentos que eu não mencionei, que são tratamentos, a gente já falou de tratamentos medicamentosos, tratamentos tópicos, existem hoje a microinfusão de medicamentos pela pele, que os médicos estão fazendo, utilizando algumas substâncias, isso tudo é específico e individualizado. Exames, né, já citei, são importantes. E em se tratando de calvície, existe a cirurgia de transplante capilar, que alguns indivíduos eles são realmente candidatos. Quando o quadro já é muito avançado, com certeza o indivíduo ele vai chegar num resultado ali mais satisfatório buscando a cirurgia. Mas mesmo aqueles que fazem a cirurgia, vale ressaltar que não adianta fazer só a cirurgia, né? Os outros fios adjacentes ainda estão doentes e por isso a pessoa opera, mas ainda é necessário estimular o crescimento dos outros fios que não são transplantados. Tem mais outra pergunta. Faço muito uso de secador e chapinha e tenho notado que meu cabelo tem caído. Existe relação? O secador e a chapinha podem fragilizar, existem inclusive estudos analisando que inclusive a chapinha ela fragiliza a fibra muito mais. O que é importante ver, Isabela, é se o seu cabelo está caindo ou se o seu cabelo está partindo, tá? Ele pode estar com a fibra fragilizada e ele pode estar partindo. E se ele estiver partindo, sim, o secador e a chapinha podem estar contribuindo com esse processo. Agora, se ele estiver caindo mesmo da raiz, digamos assim, aí o secador e a chapinha não estão contribuindo com esse processo. Só uma avaliação realmente específica, personalizada, para a gente identificar exatamente o que está acontecendo aí com o seu cabelo. Outra pergunta da Suelen. É verdade que o estresse causa queda de cabelo? Por quê? Bom, Suelen, sim, é verdade. Já existem estudos, inclusive com animais, mostrando que o estresse ele leva à produção de substâncias que são inflamatórias ao redor do folículo piloso e gerando então uma inflamação de origem neurogênica e essa inflamação promovendo a queda de cabelo. Então sim, o estresse ele pode ser a causa da queda de cabelo em muitas pessoas. Como é que a gente chega a essa conclusão? Logicamente, após fazer vários exames, se nada for identificado e o indivíduo apontar, né? Hoje em dia eu brinco, quem é que não é estressado? Mas conseguir identificar algo que possa melhorar. Existem, inclusive, profissionais que trabalham e recomendam meditação, yoga, exercício físico, ou mesmo acompanhamento psicológico, dependendo de cada caso, para ser concomitante aí para colaborar com o tratamento da queda capilar, quando a causa é o estresse. Certo? Mas sim, respondendo a sua pergunta, o estresse causa a queda de cabelo. Ela pergunta por quê? Por conta o estresse desencadeia essa proliferação de substâncias que geram um processo inflamatório ao redor do folículo. Mais perguntas? O uso de chapéu causa queda de cabelo? Não, o uso de chapéu não causa queda de cabelo. O uso de chapéu com muita frequência pode abafar o couro cabeludo, aumentar a oleosidade. Se você tiver caspa, pode piorar a sua caspa, mas ela não vai gerar queda de cabelo, tá bom, Júnior? Acho que cessamos, eu não sei nem quanto tempo já estamos aqui ao vivo, mas eu espero que tenha sido... Vou responder mais uma. Não é pergunta. Ah, tá. Aqui estão me mandando um recado, que é para eu falar que antes de encerrar, que eu coordeno a pós-graduação da verdade. Eu me programei de dizer isso no início e acabei não dizendo, gente. Eu sou coordenadora da pós-graduação de fisioterapia dermatofuncional da Finama. Nós estamos aqui, começamos recentemente a nossa
7ª turma pelo CEPOS, que agora faz parte da FINAMA, né? FINAMA nasceu daí do CEPOS, acredito que muitos que estão aqui conosco já conhecem bastante o nosso trabalho. E a gente está, então, começou recente a nossa 7ª turma. Se quem tiver interesse de participar, ainda tem tempo de se inscrever. É uma pós pensada e montada com muito carinho, com colegas professores, mestres e doutores de todo o Brasil. Cada um vindo falar e abordar os temas dos quais realmente se identifica em sua área. A gente procura fazer um curso bem completo e com bastante embasamento científico, com prática. E é o que eu sempre falo, a área se alguém que está aí assistindo for da área ou acompanha esse segmento da estética, sabe que é um segmento muito dinâmico e a gente procura preparar o profissional para isso, para essa dinamicidade do mercado, para que possa sempre conseguir compreender e analisar com maturidade todas as novidades que surgem no mercado, para sempre conseguir, com o desenvolvimimento dessa maturidade, né, profissional junto com a gente na pós, para que os profissionais, mesmo depois que saiam da pós-graduação, consigam ter discernimento sempre para separar o joio do trigo, né? Que infelizmente na nossa área a gente precisa estar sempre com essa maturidade e com a luzinha alerta para conseguir fazer essa separação. Então, se inscrever no canal, curtir a página. Bom, estão pedindo para eu convidar todos vocês para se inscrever, né? Se inscrevam no canal da FINAMA, o pessoal que está assistindo aqui pelo Facebook ou pelo Instagram. Se inscrevam no canal do YouTube da FINAMA, da TV FINAMA, que a partir de agora, como o professor Fabrício já explicou, a gente vai manter essa periodicidade. Então, eu estou aqui estreando, outros profissionais virão e outros colegas virão para abordar outros temas que com certeza é de interesse de todos. Curtam a nossa fanpage no Instagram e a nossa página, desculpa, o contrário, a nossa fanpage no Facebook e a nossa página no Instagram, para que vocês possam continuar acompanhando aí todas as novidades e que a FINAMA vai trazer para vocês. A FINAMA, ela já nasce com muita qualidade, os cursos já nascem com nossa nota máxima no MEC. A nossa história de pós-graduação com o CEPOS já é conhecida por muitos e o nosso foco, o nosso foco, o nosso intuito é trabalhar sempre, como a gente costuma falar muito por aqui, é trabalhar focado na excelência. Então também deixem as sugestões de vocês, de temas que vocês querem ouvir aqui na TV FINAMA, informações que vocês possam querer, tanto dos cursos da graduação como de pós-graduação. E quero dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas. E volto a destacar, se você está sofrendo com queda de cabelo, procure um profissional, procure um médico, dermatologista especialista na área, um profissional especialista em tricologia, que atue na área, para que ele possa lhe orientar e lhe conduzir da melhor maneira. O médico para fazer o seu diagnóstico, prescrever as medicações, exames, o que for necessário, e o terapeuta para que ele possa, concomitante ao trabalho do médico, colaborar com o seu resultado. Eu aproveito também para convidar vocês para curtirem a minha página no Instagram. Meu Instagram é @caroline.constante. A minha fanpage da fisiotricoterapia, que é a nossa metodologia de tratamento que a gente desenvolveu, está lá no Instagram. E também o meu Facebook, Caroline Constante, de maneira que certamente houveram algumas perguntas aqui que eu não consegui responder, mas vocês podem deixar as perguntas lá nesses canais, que a gente continua se falando e eu vou respondendo para vocês sempre na medida do possível. Um grande beijo, muito obrigada e uma boa noite a todos. Tchau, tchau e até a próxima.